quais são as principais razões que levaram até hoje a UNITA a não ganhar as eleições? Antes de responder as minhas 5 hipóteses, meu irmão, faz um like nesse vídeo, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo aqui por teus grupos do Facebook, do WhatsApp, para que mais angolanos tenham noção desta informação, porque eu acho que quanto mais diminuímos o nosso nível de ignorância, mais tolerantes nos tornamos, mais em paz vivemos, mais compreensíveis nos tornamos em relação às questões políticas. Até porque as questões políticas são o principal fator de guerra, de conflitos. As pessoas que dificilmente entendem as questões que estão por detrás do comportamento político geralmente batem os outros com garrafa na cabeça porque são intolerantes. Ok? Por isso é importante você partilhar essa informação aqui para que possa chegar também a muito mais indivíduos e assim vivemos em um país mais tolerante, mais compreensível e mais democrático como se quer. Primeira hipótese, vale dizer que Angola tem durante muitos anos somente um canal de informação. Nós conhecíamos o país somente pelo único canal que se chama TPA, Televisão Pública de Angola. Por isso é que todos nós estranhamos quando Savimbi morreu, porque a única versão da história que nós tínhamos é aquela que nos era contada pela TPA. Ponto. Quando você só ouve um lado da história, você faz julgamentos errados porque não tiveste a oportunidade de ouvir o outro lado. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, você tem de ouvir o que dizem os russos e o que dizem os ucranianos. Ou seja, tens de acompanhar os dois jornais russos e jornais ucranianos, está a perceber? Então, um dos principais fatores que matou o eleitorado da UNITA foi o canal de comunicação que todos os angolanos tinham, que era somente um, que se chama Televisão Pública de Angola. Claro, não tínhamos hipótese de outras análises, meu. Estamos a dizer que Savimbi comia pessoas, então vamos acreditar, meu. Então, você vai votar em alguém que põe bebê no coisa e pisa. Você vai votar em alguém que... Você vai votar em alguém que come pessoa. Então, não é possível, meu. Então, não é... Este vídeo vai parecer um bocadinho boring, chato, mas é necessário fazermos esta viagem para compreenderes onde é que eu quero chegar. Segundo os historiadores, Portugal violou os acordos de Alvor por ter entregue de bandeja o poder de Angola ao MPLA. Por que razão? Eu não sei. O mais relevante é o que vou dizer agora. Angola experimentou 5 eleições e das 5 eleições a UNITA nunca ganhou. Mas por que a UNITA nunca ganhou as eleições em Angola? Esta pergunta traz-nos várias hipóteses. E por nos trazer várias hipóteses, eu reservei aqui, vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hipóteses. No final, tu me dizes qual é a hipótese verdadeira. Eu vou apresentar aqui as hipóteses, vou justificar. E no final do vídeo, quero também aprender contigo sobre qual é a tua opinião em relação às minhas hipóteses e o que você pensa a respeito, por que razão os 3 cotas, olha, Roberto, Agostinho Neto e Savimbi, não conseguiram proclamar a independência de Angola no mesmo dia e no mesmo lugar. Como todos nós sabemos, a história da democracia em Angola começa no dia 15 de janeiro de 1975, com a assinatura dos Acordos de Alvor. Acordos estes que, segundo todas as partes, foi violado. Já agora, eu penso que era importante, com vista à reconciliação nacional, termos, até também do ponto de vista turístico, né, para promover o nosso turismo, termos uma estátua de Ordem Roberto aí no norte de Angola, Zaire de preferência, uma estátua do tamanho do Agostinho Neto no Ambo também, de forma de também assim todos nós entrarmos na verdadeira reconciliação com a nossa história e também assim alavancarmos o turismo interno. Violado o Acordo de Alvor, todos os angolanos perderam. Todos perdemos porque o país entrou em um período sangrento de guerra. Guerra essa se alastrou até 91, 92 eleições. Em 92, a UNITA 2 eleições, o Savimbi contestou os resultados, o MPLA não aceitou a realização de segundas voltas e o país voltou na guerra. Morreram os melhores filhos de Angola e colocamos o país há 100 anos atrás do atraso a nível econômico, tecnológico, social e não só. Todos nós perdemos com essa guerra toda. Em 2008, já em período de paz, depois de estranharmos a morte de Savimbi, em setembro de 2008 realizaram-se em Angola as segundas eleições legislativas, primeira, podemos dizer, onde o MPLA esmagou completamente a UNITA. Mas por quê? Para colocar mais molho na magoga, o MPLA, sob liderança do presidente Eduardo dos Santos, de feliz memória, alterou a Constituição em 2010.
E ali, para a UNITA, a situação ficou completamente difícil. Mas por que a UNITA voltou a perder as eleições em 2012? Eu vou explicar daqui a alguns instantes. Em 2012, José Eduardo dos Santos esmaga Samakuva, mantém-se assim no poder por mais 5 anos. Por que depois de 92, 2008 e 2012 o MPLA continua a segurar a UNITA? What's up? Espera só mais um bocadinho aqui que já perceberam o fundo da questão. Em 2017, nas eleições presidenciais, e assim o MPLA continua no poder com a maioria absoluta e a UNITA perde completamente o número de deputados. Aliás, vale também aqui reconhecer que em 2017 Abel Chivukuvuku ajudou a dispersar os resultados da UNITA. Todos aqueles eleitores que não se viam identificados com as políticas do MPLA votaram na UNITA e na Casa CE. Ou seja, se não existisse a Casa CE, a UNITA teria claramente grandes resultados nas últimas eleições de 2017. Mas estava aí a Casa CE, toda pesada, e ajudou a dispersar os resultados. Aliás, até penso que ainda bem que em 2022 a Abel Chivukuvuku juntou-se à UNITA, porque se continuasse Casa CE, eu acho que a dispersão de resultados seria maior, o MPLA continuaria no poder com muito mais maioria do que tem agora, porque nós sabemos que juntou-se Chivukuvuku, juntou-se Adalberto Costa Júnior, ou seja, formou-se a Frente Patriótica Unida, que de facto foi uma grande oposição para o MPLA e claramente também levou o MPLA a pedalar cada vez mais fundo. Aliás, os sinais de unidade nacional também encaram-se quando os partidos políticos da oposição juntam sinergias para combaterem quem está no poder. Isso também é bom para a nossa democracia, também é bom para a nossa própria unidade nacional. Esse sinal é que estes líderes de vários partidos não estão tão ambiciosos ao poder como parecia. Aliás, nós, todos eleitores, aprendemos com o comportamento dos cotas. Por isso é que nós vemos que a FNLA estava cada vez mais a perder público em função das brigas internas, ou seja, quando não há unidade num partido político, o principal resultado é perder cada vez mais assentos no Parlamento e perder mesmo eleições como um todo. Continuando, em 2022, com a Frente Patriótica Unida, não é? O MPLA mesmo assim volta, quer dizer, segundo os resultados da CNE, volta a surrar a UNITA. Eu sei que essa parte daqui se calhar não vais gostar, ou tu não vais gostar, dependendo da que perspectiva estás a olhar esse vídeo. 2. Nível de literacia. Este nível de literacia até hoje existem porque ainda em Angola existe um número de eleitorado analfabetos políticos, desculpa a expressão, muito alto, e este público são facilmente conquistados, comprados para o voto fácil. Claramente, o nível de literacia dos angolanos também é um fator que leva claramente os angolanos a não saberem discernir na hora do voto quem é porque não se consegue ler os programas políticos, não se consegue ler o país do ponto de vista político, econômico e social. Ou seja, é importante que cada angolano lá onde esteja comece a ler, comece a estudar, comece a ouvir mais e comece principalmente a falar menos. Ouvir mais, falar menos. Uma das fórmulas. Existem várias formas de aprender, porque existem várias fontes de conhecimento. Há quem aprende pela leitura, audição, visão. Nós temos muitos sentidos, portanto, explore ao máximo todos os teus sentidos. A terceira hipótese tem a ver com o que os angolanos querem para Angola e o que os angolanos sabem sobre Angola e principalmente aqueles que têm poder de influência, o que eles querem para si próprios e o que eles querem para Angola. Direcionam os votos na sua própria direção. Eu conheço Angola sim, mas eu quero isso para Angola. Por isso que nós vemos e vimos em todas as campanhas eleitorais figuras públicas, músicos e não só a cultivarem, a chamarem o voto para esta ou para aquela direção. Ou seja, os influenciadores hoje têm poder, sim senhora, não podemos negar isso. Principalmente quando falamos para um país que tem um índice de literacia muito baixo. Ponto. Aliás, mesmo também sociedades muito mais formadas e informadas. Os influenciadores a nível da música, da arte, da política têm uma voz muito pesada. Por isso que os partidos políticos hoje em dia investem cada vez mais pesado no marketing alternativo e no marketing informal. Porque lá também está o voto, na boca do músico está o voto, na boca do artista está o voto, na boca dos intelectuais está o voto. Ou seja, o que os angolanos querem, o que os angolanos sabem. Mas angolano confia muito fácil
na figura pública, confia muito fácil na pessoa influente, confia muito fácil na pessoa que se veste bem, confia muito fácil na pessoa rica. E tudo isso está ligado ao nível de literacia. Viajar, também viajar é importante. Você que vive em Benguela vai para Luanda, você que vive no Quando Cubango vai para Benguela, você que vive no Amo vai para o Bié, você que vive em Luanda vai para o Quando Cubango. Viajar, quanto mais viajamos, mais conhecemos o país. Você que vive em Luanda vai para Benguela, vai para Lisboa, vai para Atenas, vai para não sei aonde. Ou seja, quanto mais viajamos dentro do país, mais conhecemos o país, a realidade geográfica, a política, social do país. E quanto mais viajamos para o exterior, mais comparações objetivas fazemos com o nosso país e o resto do mundo. Viajar é importante, camaradas. Ponto. Não você vai pensar que o país é mesmo toquintal. Não podemos negar o poder da internet. A UNITA fez a sua campanha eleitoral a partir da internet, Facebook, Instagram, YouTube. O MPLA, infelizmente, apostou pouco desta vez na internet, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Por isso é que grande parte dos votos do MPLA foram tidos em zonas rurais, em zonas sem internet, em zonas... Está a perceber a ideia? Portanto, a UNITA percebeu que o votante angolano, o eleitor angolano é jovem, os jovens estão na internet, no Facebook zero, no WhatsApp zero, internet. Veio também servir como outro canal de informação, porque nós, em 92, em 2008, tínhamos somente a TPA e hoje nós temos o Facebook, o Instagram, o YouTube, as rádios, muitas rádios nós temos hoje, claramente informação muito mais difundida e claramente os partidos têm muito mais trabalho para conquistarem mais votantes. A sexta hipótese, que é muito relevante e não podemos descartar, mas antes de dizer, por favor, faz um like nesse vídeo, se inscreva no canal, nós aqui somos poucos. E não te esqueças de deixar aqui a tua opinião sobre as minhas hipóteses e as tuas também. A sexta hipótese, que é muito mais séria do que todas que eu disse anteriormente e mexe com a estrutura nacional, chama-se o fator fraude, que a oposição levanta, que os angolanos levantam, que o MPLA vai negando. Portanto, o fator fraude que foi levado ao Tribunal Constitucional, que foi levado à CNE, portanto, tem um fator... É um fenômeno muito sério e muito importante para que o MPLA lá dentro possa avaliar essas questões, para que a UNITA lá dentro possa avaliar essas questões, para que o Tribunal Constitucional lá dentro possa avaliar estas questões, para que a CNE lá dentro possa avaliar essas questões, porque quando se levanta questões ligadas à fraude em processo eleitoral em um país, é uma questão muito séria e que mancha completamente com a imagem do país. A comunidade internacional pode não falar porque tem seus interesses, mas sabem o que está acontecendo ali e vão registrando também nos seus próprios livros. Portanto, temos que ter muita atenção, porque nem todos que nos estão a observar, eles falam. Alguns não falam, alguns só olham, observam, apontam e mantêm-se em silêncio. Por isso, tenhamos atenção com a imagem do nosso país. E se a comunidade internacional começar mesmo a levar isso a sério, o que vai acontecer? Os nossos passaportes vão baixar de ranking a nível do país e que possamos viajar. A nossa imagem da comunidade internacional será vista como tu és que é angolano ou corrupto. Você é um cidadão nacional, mas vais para o exterior, olham para ti e dizem que também tu és corrupto, né? Porque a nível de corrupção tem dois elementos. Tem o ativo, aquele que corrompe, e tem o passivo, aquele que aceita. Portanto, todos nós, lá onde há corrupção, somos corruptos. Por isso, é muito importante que todos nós angolanos, desde as instituições a cada cidadão, possamos analisar a fundo essas questões ligadas à fraude. Ou a UNITA nunca ganhou as eleições por todas essas questões que eu disse aqui agora, ou somente por uma questão, escolhe você qual é, e claramente também, como eu disse no princípio, quero ouvir a tua opinião sobre quais tens, na tua visão, o que é que tem levado a UNITA durante 5 eleições perder, para que em 2027 a UNITA possa contar uma nova história, porque a tua opinião é bem possível que também um dirigente da UNITA, do MPLA, possa estar aqui a ler e claramente assim o que tu aqui desenhar, escrever e dizer pode ser relevante para estes partidos. Meu irmão, se quiseres falar comigo pessoalmente, esse aqui é o meu Instagram, estamos juntos, até o próximo vídeo.